Então, meus amores, nós estamos aqui, né, neste segundo momento, agora para refletirmos sobre o assunto que se refere à importância da leitura dentro da sala de aula no processo de alfabetização. Assim, dentro dessa importância da leitura dentro da sala de aula, no processo de alfabetização, podemos iniciar falando o seguinte: na busca da formação de leitores, pode haver métodos falhos de incentivo, como é o caso da leitura por recalque ou leitura por obrigação, que ao invés de apresentar a cultura do livro para o aluno, pode traumatizá-lo quando feita de maneira desconexa ou seja, desconexa com o contexto social. Toda leitura que se for ser solicitada através do livro, por exemplo, é preciso, então, que seja contextualizada com a realidade social do alunado, para que esta leitura ela seja mais prazerosa e os alunos, dentro do processo de formação de leitores, possam gostar e ser incentivados para ler de maneira dinâmica e não por obrigação. Sabe-se que a leitura, durante o processo de alfabetização, é capaz de oportunizar uma escrita melhor e uma ampliação de vocabulário, dentre diversas outras vantagens. Entretanto, em alguns momentos, dentro da sala de aula, o professor obriga seus alunos a realizarem determinada leitura, tratando-a como obrigatória, o que pode fazer com que o aluno perca o gosto pela mesma e tampouco possa realizar atividades propostas corretamente. Então, um dos principais fatores para que se forme leitores competentes, leitores eficientes, é que desde cedo, quando os mesmos começam a ter contato com esse processo de leitura, esse processo de leitura seja realizado de maneira prazerosa, estimulante, tornando aí uma visão mais crítica desse hábito de leitura para o aluno, justamente através de ações, de práticas pedagógicas que visam uma leitura mais prazerosa. Aí sim, o processo de alfabetização será mais dinâmico e menos impositivo. E o aluno vai, a partir de então, ter prazer pelo hábito da leitura. Pode-se pensar que a leitura de recalque faz com que o leitor não sinta interesse pelo que foi mandado ler e passe a ter essa prática como vilão, o que não deve ser considerado. Porém, aqui será abordado o porquê do educando é forçado a ler, julgando a existência da crise. Nós sabemos que hoje existe uma crise enorme na questão de que o aluno não quer mais ler os livros didáticos, podemos assim dizer. Eles gostam mais de estar lendo de maneira virtual, ou seja, buscando os meios tecnológicos, os avanços tecnológicos, na verdade, para estarem fazendo suas pesquisas. É eficiente, mas nunca pode se abandonar a pesquisa nos livros, né? Mas para que os livros não percam espaço para os avanços tecnológicos, é preciso que, ao ser solicitado pesquisas e leituras no livro didático, o professor tenha práticas metodológicas prazerosas no ato da leitura que envolva os livros didáticos. Criou-se uma cultura em que o valor social da leitura é menosprezado, fazendo com que mais crianças cresçam desestimuladas a ler e, quando chegam à escola, a fase de aprender, não se adaptam com a forma com que é trabalhado esse hábito no momento da apresentação entre o aluno e o livro. O professor tem papel importante, pois é através de sua forma de trabalhar com a leitura que poderá ou não criar um novo leitor. O hábito da leitura tem se tornado raro em nossa realidade. Alunos não leem ou têm pouco interesse nos livros e são apontados como principais culpados
os avanços tecnológicos, que em tese são mais atraentes e práticos. Então, mesmo que os avanços tecnológicos sejam de fato, né, atraentes e práticos, mas com uma metodologia eficaz, uma metodologia dinâmica, pode-se também tornar o processo de leitura através dos livros didáticos de maneira também atraente, prática e prazerosa. Tudo vai depender da metodologia do trabalho do docente, porque o docente é o principal condutor do processo de ensino-aprendizagem. Ele tem autonomia para escolher os melhores métodos para estar adequando a aula, sobretudo no que diz respeito aqui à leitura dos livros didáticos para que o envolvimento dos alunos com essa leitura seja mais interativa. Através da autonomia dada ao professor de língua portuguesa, pode-se ter formas mais atraentes de se introduzir o aluno no mundo da leitura, não necessitando se utilizar a obrigação. Por exemplo, por mais necessária e obrigatória que seja determinada atividade, cabe ao professor formular sua aula para que a leitura possa parecer agradável para os seus alunos, tornando a atividade tanto da escrita quanto da leitura verdadeiramente prazerosas. Considerando a importância da escola na formação e manutenção de leitores frente a essa crise, as atitudes e iniciativas dos docentes são essenciais. Mas quando o professor adota o método de recomendar uma leitura e estipular pontuação para ela, por exemplo, obrigando seu aluno a realizar a atividade, ele pode se decepcionar, pois o que era para ser incentivo torna-se uma prática frustrante ao aprendiz que recusa o estímulo, negando-se a ler. Por isso que se coloca que é de fundamental importância uma prática prazerosa de leitura que não seja impositiva, para que o aluno tenha gosto pelo processo de leitura e queira cada vez mais aprender a ler de forma reflexiva e crítica. Associam a leitura a fracasso e nunca têm experiências agradáveis em relação a ela. As ideias apresentadas nos livros não os estimulam, são incapazes de permanecer sentados todo o tempo que uma leitura contínua exige. Estão muito preocupados com eles mesmos e a leitura os descentra. A pressão para que leiam, proveniente da escola ou da família, provoca resistência. A televisão constitui um competido poderoso pelo tempo livre dos adolescentes. Então, nós podemos perceber que é importante também preparar o espaço, esse momento de leitura, para que a mesma se torne prazerosa, para que os alunos participem e justamente eles não sejam cobrados demais dentro desse processo. Tem que se levar de maneira dinâmica para que os alunos se sintam valorizados dentro desse processo e demonstrem, né, o que aprendeu, suas experiências através daquela leitura. O professor possui autonomia para aplicar em sua aula, podendo assim fazer sua escolha pelo método a ser utilizado. A partir dessa liberdade do professor, pode-se escolher a melhor maneira de se trabalhar com a leitura. Cabe completamente ao professor utilizar de metodologias e práticas que que vai estimular, na verdade, extinguir ali aquele aluno a querer ler mais, ainda mais a leitura para seus alunos, principalmente na etapa de alfabetização, onde a leitura de imagens é fortemente aplicada no contexto escolar da criança. Tudo isso vai depender de um processo, de uma prática que estimule, que venha a extinguir os alunos, né, a querer sempre ler cada vez mais. Percebe-se assim o quão importante é se trabalhar com o hábito da leitura em ambiente escolar. Porém, como já mencionado, não se pode tratar essa prática de qualquer forma. O professor é muitas vezes o primeiro a apresentar o livro ao seu educando. E é nesse primeiro momento
com material que surge alguns conceitos que poderão acompanhar o aluno. Por isso, percebe-se a necessidade que se tem de utilizar uma metodologia para incentivar o aprendiz, não afastando desse hábito. O modo como o educador aborda o assunto do livro e sua opção pode interferir diretamente na forma como seu aluno irá reagir, podendo aceitar ou não a escolha. Se esse aluno se sentir obrigado a realizar determinada lição, pode adquirir certa aversão a essa leitura, diminuindo assim a chance de se tornar um leitor independente e crítico. Então, o processo de leitura tem que ser um processo de leitura autônomo e crítico para que o leitor ele se torne um leitor proficiente, um leitor que tenha independência e uma visão crítica daquilo que lê e saiba utilizar aquela leitura ao seu benefício intelectual, social e profissional. Acreditando existir a obrigação de ler no âmbito escolar, não se deve desconsiderar a opinião de diversos professores, que passam por dezenas de percalços ao longo do dia dentro de uma sala de aula, pois incentivar a leitura não trata-se de uma tarefa árdua. Para alguns professores, a leitura obrigatória não existe, pois alguns acreditam que se o aluno não quer ler, ele não o fará de forma alguma. Ou seja, o aluno pode começar a ler um livro porque o professor obrigou, mas só continuará a leitura se for envolvido pelo enredo ou se gostar do estilo do leitor. Então, o aluno ele precisa ter esse processo de leitura conduzido pelo professor de maneira dinâmica, né? Porque ele só vai continuar lendo de forma eficiente se o mesmo for envolvido ali na história que está sendo abordado naquela leitura que nós dizemos que é o enredo, a ele for solicitado que ele fale, né, que ele demonstre ali o que entendeu, enfim, ter todo esse movimento, esse processo de interação da sua leitura com a sua interpretação crítica da mesma. Dessa forma, é possível concluir que o processo de leitura deve ser introduzido com certa cautela. Os professores devem ter essa noção para não sobrecarregarem seus alunos com leituras que sejam consideradas difíceis, mas principalmente o educador deve se ater ao público leitor e reservar leituras em primeiro momento que agrade seus alunos e que possam parecer prazerosas para que as realize. Para quem, no caso, para que seja realizado de maneira eficiente. Então, bastante atenção aqui, né, que é importante realmente o professor, que é o principal condutor do processo ensino-aprendizagem, respeitar os aspectos cognitivos dos alunos quando se refere à questão da leitura de acordo com sua faixa etária. Tem que buscar, tem que conhecer as aptidões dos alunos ali de acordo com a sua faixa etária para poder perceber e escolher leituras a serem solicitadas pelos alunos que sejam prazerosas para os mesmos e que sejam adequadas às suas faixas etárias, porque a partir de então o aluno começa a ter contato com a leitura de maneira prazerosa, tendo em vista que aquela leitura será realmente significativa para o mesmo. Por isso, busca-se, nesse primeiro momento, agradar os alunos com relação ao processo de leitura para que a mesma seja prazerosa através de leituras que, de fato, façam sentido para aquele público-alvo, ou seja, para os alunos, de acordo com suas faixas etárias, porque de acordo com suas faixas etárias também tem-se o interesse, né, de leituras que vão fazer sentido para os alunos. Então, meu povo, obrigado pela atenção e até um próximo estudo.